Pergunta, ó, os índices econômicos atuais do Brasil de hoje estão mais relacionados com o governo Bolsonaro ou Lula? Excelente pergunta, até preciso tomar ar aqui para responder de forma bem criteriosa e completa essa pergunta, porque assim, as estatísticas econômicas, elas são usadas a favor ou contra um ou outro governo, pelo próprio governo, pelo governo anterior, e essa briga narrativa a gente sempre vai encontrar. Mas é preciso entender o que são efeitos de política econômica anterior, o que foram adotadas no governo anterior, e políticas econômicas que foram adotadas agora, e o quanto que a incerteza ou a certeza da atual administração está impactando variáveis econômicas e os agentes econômicos, o quanto que decisões passadas influenciaram agora. Então não é tão simples, assim, realmente é uma resposta complexa. Mas a gente pode usar alguns exemplos, um dos mais fáceis. A questão da inflação. Agora a inflação brasileira, o IPCA veio nessa última semana, até o Follow the Money foi especialmente sobre a inflação no Brasil e Banco Central. Vale a pena quem ainda não segue o dinheiro, siga o dinheiro, ficou muito bacana este Follow the Money. Mas a inflação passada, ela veio até abaixo do que os economistas esperavam, ficou abaixo de 4% nos últimos 12 meses. Agora, se a gente analisar o mensal, nós temos alguns meses de deflação por conta da desoneração dos combustíveis, que foi aquela atitude populista eleitoreira do Bolsonaro durante as eleições, um pouco antes. Então, claro, esse efeito de deflação naqueles meses está contribuindo para a inflação agora abaixo de 4. Essa inflação que está caindo é culpa do Lula ou é culpa do Bolsonaro? Honestamente, para mim, é mais do Bolsonaro por conta dessa atitude. Só que logo mais adiante, nós teremos a reoneração dos combustíveis. Aí, quando tivermos um efeito estatístico de alta inflação, isso vai ser culpa do Lula ou do Bolsonaro? Não, continua sendo do Bolsonaro a culpa. Então é importante entender as políticas, os efeitos, a defasagem que existe, porque políticas econômicas, elas muitas vezes tardam a surtir algum efeito. Então não é tão simples, já agora o Lula entrou, pronto, já devastação completa. O que algumas pessoas diziam que aconteceria. Eu não fui um desses. Mas olhando para o longo prazo, as políticas que eles estão adotando, para mim, são nocivas para a nossa economia e minam o crescimento sustentável de longo prazo. Mas enfim, esse é o exemplo da inflação. Outro exemplo, que aí é mais culpa do Bolsonaro. Resultado fiscal que ainda foi positivo nesse primeiro semestre, quase acabando, primeiro semestre de 2023. Quem é o grande responsável por esta melhora no resultado fiscal? Ainda é Bolsonaro, porque tivemos uma contenção de gasto, pelo menos não subiu tanto o gasto quanto queriam. Sim, tivemos PEC kamikaze, tivemos PEC depois da transição, mas ainda assim tivemos resultado positivo também pela arrecadação do PIB, que seguiu crescendo no ano passado. Agora, primeiro trimestre, tivemos o registro do PIB também, que veio surpreendendo, graças ao agronegócio e à nossa balança comercial, que exportou bastante. Mas esses resultados, fiscal, é mais Lula ou é Bolsonaro? Honestamente, para mim é mais Bolsonaro. Agora, o PIB, economia, é mais Bolsonaro ou é mais Lula? Um pouco dos dois. E em certa medida, e aí talvez torcedores, apoiadores do Lula, ou torcedores, apoiadores do Bolsonaro vão me criticar, os dois. A economia muitas vezes anda com as suas próprias pernas, apesar do presidente, apesar do executivo, apesar de políticas econômicas nocivas. E hoje, quando a gente vê a nossa economia, o que foi aprovado nesse início de ano, eu diria que o grande mérito do governo lato sensu é não dar um cheque em branco para Lula fazer o que quisesse com a economia em termos de política fiscal, em termos de política monetária, em termos de intervenção maior em Eletrobras, em Petrobras, em o marco do saneamento. Houve algum freio, isso é positivo. Então, por mais que Lula quisesse implementar uma agenda mais nociva para a economia, isso não foi adiante, não da forma como gostariam, não com toda a intensidade. O próprio arcabouço fiscal, inicialmente, era terrível. Ficou menos terrível, bem menos pior. Basta ver essa semana toda. Temos aqui dos juros futuros, deixa eu até colocar aqui na tela, vamos colocar aqui, ó. Juros futuros, vamos lá. Aqui, ó, BR, ó, temos 25, ó. Juros futuros, DI 25, chegando a 11%. E temos vários vértices agora, ó. Abaixo de 11%, temos o janeiro 26, janeiro 27, janeiro 28, janeiro 29, janeiro 30, todos abaixo de 11%. Então, isso é uma confiança maior
na economia como um todo, no sentido de que não vão explodir por completo o fiscal. O Brasil vai seguir sendo o Brasil medíocre, de crescimento não robusto, com problemas de produtividade, como sempre tivemos, mas não vai virar uma Argentina, não vai virar uma Venezuela. É isso que o mercado é precificado. Isso é culpa do Lula, isso é culpa do Bolsonaro. Honestamente, acho que agora é culpa do Lula com o freio do Congresso. Então esses são os responsáveis. Mas para a gente concluir a pergunta, concluir a resposta à pergunta, nunca é tão simples assim e as políticas econômicas elas tardam a surtir efeito. E eu relembro o próprio mandato do Lula, número 2, em que ele tomou várias atitudes que eram populistas, que eram de expansão fiscal assim, mastodôntica e que na época foram até ignoradas por muita gente, foi logo depois da grande crise financeira, e os resultados não intencionados dessas políticas acabaram estourando no colo da Dilma. A culpa foi da Dilma ou foi do Lula? Honestamente, quem plantou a semente foi o Lula. A Dilma continuou e até acentuou ainda mais, trazendo consequências mais graves para a economia brasileira. Mas não começou com a Dilma, começou com o Lula. Então, a mesma coisa... Lula em 2002, quando assumiu o governo em 2013, ganhou as eleições em 2002, o desempenho da economia, as contas fiscais, o tripé macroeconômico, foi tudo responsabilidade do Lula, consequência das suas ações? Ou foi um trabalho prévio de plano real, de saneamento fiscal, de reforma monetária, de reforma bancária durante a FHC 1 e 2? Foi também durante a FHC 1 e 2, e Lula também fez coisas certas durante o seu primeiro mandato, especialmente. Então, tentem nunca simplificar, saiu a inflação mais baixa, pronto, o Lula tá aqui, faz o L, é o grande responsável pela economia brasileira. Ou o contrário, não, isso aqui com certeza foi resultado que o Bolsonaro plantou. Nunca é tão simples assim, vão mais a fundo na análise, buscando criteriosamente entender as políticas e os seus efeitos, não apenas no curto prazo, mas também no longo prazo, e não apenas um grupo de pessoas, mas em todos os grupos de pessoas. É isso que diferencia o bom do mau economista. Aqui...